Eu confesso que eu tô em débito comigo mesmo por só agora conversar com você sobre Sing Sing, um dos filmes indicados ao Oscar 2025 como melhor filme, colocou o Colman Domingo como indicado a melhor ator, e é um filme surpreendente. Ele te pega no contrapé. Porque quando você ouve o nome Sing Sing, você pensa: ah, meu Deus, mais um musical na minha vida. Só nesse Oscar a gente tem 2 musicais indicados. Eu vou levar mais tempo para assistir esse filme, vou deixar para assistir depois. E aí que tá o seu erro, jovem Macedo. Eu tô aqui para corrigir o meu erro e o seu erro de você que ainda não foi assistir Sing Sing. Aproveita que você pode trombar com esse filme em alguma plataforma digital, tanto oficial quanto alternativa. Não vou aqui ensinar os paranauês, porque você já sabe quais são. Mas é uma história que, baseada em fatos reais, aquilo tudo realmente aconteceu, com vários elementos reais. A gente tem um filme que ele é tão bem montado que você tem material de testes para escalar o elenco e também um material de tudo que foi registrado como as peças reais, como eventos reais. A gente tem basicamente no Colman Domingo e no seu contraponto no filme os únicos 2 atores que foram do elenco principal que foram escalados especificamente para o projeto como pessoas que não são ex-encarcerados daquele grupo, porque talvez a parte mais surpreendente, o grande spoiler do filme, isso não é spoiler que interfere na narrativa do filme, mas sim para você ter o conhecimento do conceito geral e até emergir melhor na experiência e entender a importância dessa experiência, é de que praticamente todo o elenco do filme é composto por ex-encarcerados daquele projeto. Isso faz com que o filme ganhe uma importância muito maior para mim, porque muito maior do que você ter grandes atores interpretando papéis difíceis, é você ter pessoas que viveram exatamente aquela experiência. Isso gera um grau de autenticidade e fidelidade no filme que poucos projetos em 2024 conseguiram entregar. E nem poderia ser diferente, porque é a característica base desse projeto. O filme conta a história de um grupo de presidiários que estão ali numa espécie de centro de convivência. É um dos programas de ressocialização de um presídio de segurança máxima, comandado pelo Divine G, que é o personagem do Coma Domingo. E esse grupo de socialização é o que mantém a cabeça dessa galera no lugar, porque eles entram no presídio como pessoas que se sentem marginalizadas e injustiçadas pelo sistema. Alguns deles são, sim, violentos, são agressivos, são pessoas que estão dispostas a cometer crimes graves. Mas, conforme eles vão desenvolvendo essa veia artística que não apenas explora o potencial para as artes, mas também explora sentimentos, traumas do passado, faz com que eles tenham voz e vez em relação aos temas mais sérios que os afligem, como questão de preconceito racial, questão de preconceito por xenofobia, os fossos financeiros, a desigualdade financeira que leva a maioria aí para o mundo do crime. Tudo isso é explorado através da arte. Como uma pessoa preta que também utiliza a arte para trabalhar com os males do cotidiano, não que eu tenha a minha primeira instância perdida, quero deixar bem claro que eu mantenho minha primeira instância intacta, é inclusive um dos meus objetivos para 2025, mas eu sei que é através da música que eu exploro as minhas emoções, frustrações, decepções, mágoas, desilusões, que eu grito contra injustiças, contra os preconceitos, que é a minha forma de manifestar para o mundo que eu sou um ser ativo, vivente e que eu pertenço a esse coletivo. A mesma coisa eles fazem em Sing Sing quando promovem, dentro de um grupo de teatro, todos esses discursos, todas essas falas. E não são falas objetivas. Para aquelas pessoas que estão preocupadas com o excesso de lacração que um filme como esse pode entregar para o grande público, primeiro, lacração é a prova que eu sou uma pessoa boa. Se eu tô lá lutando para que aqueles que não têm direito nenhum tenham direito, é sinal que eu sou uma pessoa boa. Eu não estou pensando só em mim. Segundo, essa problemática
que vocês têm com filmes que levam recados para o coletivo, que abordam temas sociais, que dão visibilidade e protagonismo para os excluídos e marginalizados. Gente, isso é muito mais um problema de vocês do que dessa galera, tá? São vocês que precisam ir para psicólogo e terapeuta para resolver os seus problemas com o mundo. De qualquer forma, esse é um filme que não apela na hora de levantar os discursos para proteger ou para dar luz para um grupo que realmente é marginalizado e excluído. E aí você tem textos de Ray Beer, você tem textos de William Shakespeare, você tem a literatura e a dramaturgia britânica mais clássica sendo utilizada como falas para levar os discursos do filme adiante. Para mim, o texto To Be or Not to Be, Ser ou Não Ser, do William Shakespeare, vai ter outro significado para o resto da minha vida, porque eles dão relevância para aquele contexto aplicado de uma pessoa preta que está como, eu não digo vítima do sistema, porque as pessoas cometeram os seus crimes, e o que é importante, tá? O filme leva muito tempo para começar a descortinar quais foram os delitos mais graves do Divine D, dos outros detentos, até mesmo para estabelecer uma conexão sinestésica e empática com aquelas pessoas. E dar o recado para o público que nós somos aquilo que nós entregamos no presente, e não aquilo que nós fomos no passado. Então, o filme estrategicamente leva tempo para entregar quais foram os delitos cometidos. E em função de tudo isso, mesmo com os erros, mesmo com as mazelas entregues pela sociedade, a gente passa a entender que são pessoas que também estão ali para tentar se recuperar e tentar pagar suas dívidas com a sociedade, mas para uma outra perspectiva. Para uma perspectiva que entrega efetiva transformação do outro através de algo que toca de forma profunda a essência de qualquer ser humano. A arte. Sing Sing é um filme direto, simples e objetivo. Ele fala da transformação humana através do seu autoconhecimento ou redescoberta de quem aquele indivíduo é. Porque, por muitas vezes, quando a gente chega no fundo do poço, a gente acredita que nós somos aquilo que os outros dizem a nosso respeito, e não daquelas partes quebradas que nós temos, não dos erros que nós cometemos e de como podemos aprender com os erros, e principalmente de todo o potencial que não é explorado, porque o mundo às vezes insiste em afirmar que nós não temos esse potencial. Sing Sing é uma forma de dar ressignificado ao ser humano que precisa se ressocializar, precisa ser reintegrado à sociedade, e o faz de uma forma digna e consciente. O que eu acho legal nesse filme é que ele mostra homens fragilizados, mostra homens sensíveis. Um filme que explora a perspectiva de mudança de forma clara e direta, porque todo conflito acontece não só porque chega uma outra pessoa que traz visões novas para o grupo, mas também porque o grupo decide, pela primeira vez, fazer comédia no lugar de fazer as peças clássicas, as dramas, as tragédias que o Divine G queria propor para o grupo, porque eram conteúdos diretamente alinhados com a própria essência, e o grupo entender que fazer comédia é muito mais difícil do que fazer drama, e na vida real é muito mais difícil eu fazer você rir do que te causar raiva, te fazer chorar, te trazer uma decepção. A vida real é assim. Então, quando eles decidem fazer uma comédia, eles estão buscando uma outra perspectiva e buscando também se reinventarem dentro da proposta de fazer teatro. Então, o filme consegue abordar todos esses elementos, entregando dignidade e, principalmente, a autenticidade, tanto à história quanto aos personagens que contam a história. A coisa mais feliz que você tem em Sing Sing é chegar no final do filme e perceber que aquelas pessoas que contaram aquela história para você são as mesmas que viveram aquela história. Isso não tem preço. Eu, como alguém que faz música, eu acredito muito na ideia de que a gente tem que viver o que a gente está cantando, de entender e absorver uma letra de uma música, entender e absorver um arranjo, tentar se conectar
com aquela peça, com aquele arranjo, com aquele elemento musical, para entregar para o resultado final do processo, que é o público, um resultado autêntico, fidedigno e que entrega uma, como que eu posso dizer? Que entrega parte da sua essência. Para mim, a arte está ligada à essência do indivíduo. E quando a gente vê que os atores que apareceram na tela em Sing Sing são as mesmas pessoas que viveram essa história, dá até aquele calor por dentro, aquele calor no coração, onde a gente tem a certeza de que viu uma obra que realmente vale a pena. Super recomendo que você assista Sing Sing. A gente está mais aliviados porque o Oscar passou, já teve gente que xingou a Michael Madsen de tudo quanto é nome, liberou a Billie, está todo mundo mais calmo. Então eu recomendo que você assista um filme que subvertem as expectativas, porque não é um musical, ele conta os bastidores de concepção, desenvolvimento e execução de uma peça de teatro dentro de um presídio de segurança máxima, que surpreende porque não cai na coisa piega, apesar de que tem alguns argumentos narrativos que caem no lugar comum. Eu tô doido para ver e ler sobre o que é real e o que não é desse filme. Eu confesso que eu tô gravando esse vídeo no calor da emoção após assistir ao longa, mas eu quero saber o que é real ou não. Eu sei que tem alguns lances de bastidores, como, por exemplo, eles lutaram por salários iguais para todo mundo. O próprio Divine G, que é o cara que idealizou esse grupo de teatro dentro do presídio, ele aparece no filme numa participação especial, pedindo autógrafo para ele mesmo com o personagem do Coleman Domingo. Então, tem alguns detalhes de bastidores que eu quero absorver para poder, inclusive, melhorar a minha experiência em relação ao filme. Mas, de qualquer forma, vai assistir. Você vai estar fazendo um favor para si mesmo e até mesmo compensando o tempo que você perdeu ao assistir aquela porcaria chamada Emília Pérez. Sim, eu não me conformo que Emília Pérez foi indicada a 13 Oscars e eu peço que esse filme seja esquecido com o passar do tempo. Mas, assim, quando eu me lembrar, eu vou cravar minha opinião como algo que está amaldiçoando minha alma. Que bom que filmes como Sing Sing tiveram reconhecimento no Oscar, poderia ter mais reconhecimento, porém por tudo que ele representa, por tudo que ele significa, por tudo que ele entrega para quem tem mente aberta para receber essas lições, Sing Sing é sim um dos melhores filmes de 2024, é imperdível, vai correndo assistir, é um filme que você não pode deixar para depois e compensa, tá mais do que justificado dentro da temporada de premiações que acabou com o Oscar, que foi realizado agora há pouco, final de março, no começo de fevereiro, começo de março, final de fevereiro, carnaval, enfim. Eu ainda tô meio lesado por causa do carnaval, que eu não curti. Feliz ano novo pra todo mundo. Vou encerrar esse vídeo dessa forma.